Então, vamos lá. Então, voltando para concluir, né, a explicação do varistor, como nós vimos aqui, é um tipo de um resistor variável, né? Ele depende a sua função depende do valor da tensão, tá? Então, normalmente, o que vai acontecer? Normalmente, ele vem com seu valor marcado aqui também na frente, que é um valor suportável, tá? Um valor onde, a partir daquele valor que vem mostrando na especificação do varistor, se a voltagem, né, ou a tensão ultrapassar esse valor, ele não permite a passagem dessa tensão, né? Ele não permite a continuação dessa tensão para outros componentes eletrônicos. Então, ele é um componente eletrônico de segurança, tá? E ele não permite a passagem. Ele como se ele fechasse um curto, não permitindo que essa tensão alta, né, digamos uma sobretensão, chegue nos outros componentes, tá? Para não sair queimando os outros, né? Então, o varistor, ele é um componente de segurança. Tanto que ele está do lado aqui de um outro componente de segurança, que é o fusível, tá? Que é o varistor, e do lado tem um fusível, certo? Na verdade, ele junto com o fusível, eles fazem esse papel de segurança, não permitindo essa passagem dessa tensão alta para outros componentes. Já o fusível tem a mesma função também, só que o fusível ele não impede, quem impede é o varistor. O fusível ele simplesmente ele tem um filamento interno metálico, né? E é um filamento bem sensível à temperatura. Como a tensão está alta, a temperatura vai ser alta, né? Devido à resistência. Ele vai derreter esse filamento interno. Aí, derretendo, a tensão para de passar. É como se ele cortasse a tensão. Então, o varistor impede a passagem para outros componentes e o fusível, ele rompe esse filamento, aí sim para de passar a tensão. É como se tivesse queimado o aparelho, né? Aí ele passa a não ter vida mais, né? Ele não tem tensão, não passa corrente mais, nem tensão corrente. Aí, na verdade, foi o fusível que queimou, né? O fusível é baratinho, a gente vai trocar esse fusível e ele vai voltar, o equipamento com todos os componentes eletrônicos vai voltar a funcionar. Mas lógico, né? É óbvio que a gente, como técnico, tem que saber o real motivo dessa sobretensão. Se ela foi momentânea, se ela tem a ver com a rede elétrica, né? Ou se ela tem especificamente a ver com uma única tomada, ou se ela tem a ver com componentes eletrônicos da própria placa. A gente tem que estudar antes de trocar esse fusível por um outro, né? Se aquela tensão ela só deu um período de pico e voltou ao normal, ou se ela está direto, né? Então são estudos que o técnico tem que fazer para descobrir e evitar, né, de queimar outros fusíveis, apesar que é barato, né? Mas pode acontecer também de o fusível não conseguir proteger a tempo, ou o varistor também não conseguir fazer o seu papel a tempo, né? Então sempre tenha os cuidados, né, gente, em relação à manutenção. Então aí nós aprendemos todos os tipos de resistores, né? O resistor fixo, os resistores variáveis e agora esse tipo de resistor aí que depende, né, dependente da tensão, que é o varistor. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre esses componentes aí? Até agora aprendemos somente o resistor, mas vários tipos de resistores, né? Vamos passar agora para o capacitor. O capacitor é um componente também muito utilizado em placas de circuito eletrônico. Temos aí várias fotos deles aí, ó, capacitores. Beleza? Também é um componente eletrônico, né? Assim como o resistor, tá? A diferença é que o capacitor ele armazena energia elétrica. Ele tem um formato aí, ó lá, um formato que lembra uma pilha, né? E realmente ele tem uma função semelhante a uma bateria, uma pilha, né?
ele armazena energia, tá? Então, quando o capacitor ele está conectado a uma fonte de energia, o que seria a fonte de energia? Um circuito eletrônico é uma fonte de energia, né? Naquele circuito eletrônico está passando tensão e corrente, né? E se esse capacitor ele estiver ligado nesse circuito eletrônico, ele está recebendo tensão e energia. O que ele faz se ele está recebendo essa tensão e energia? Ele absorve, ele tem a capacidade de absorver aquilo que está passando no circuito eletrônico. Ele está ligado lá no circuito eletrônico, está passando por ele, pelas trilhas, está passando corrente e tensão. O que ele vai fazer? Ele vai absorver. Tá? Ele vai absorver até ficar com a mesma tensão daquela fonte de energia. Tá? Por exemplo, se está passando lá, onde ele está, na trilha que ele está ligado, está passando uma tensão de 5 volts, ele vai fazer o quê? Ele vai absorver aquela tensão de 5 volts até chegar aos 5 volts dentro dele. Então, aí ele praticamente ele passa a fazer parte do circuito, né? Se por algum motivo, algum momento, aquela trilha não passar aquela tensão de 5 volts, o próprio capacitor que está naquela trilha, ele pode fornecer os 5 volts. Né? Então, é um componente eletrônico que ajuda aí nessa existência aí de tensão e corrente na placa. Né? Ele é um componente que ele fornece, ele absorve, mas ele fornece também tensão quando necessário. Certo? Então, assim, ao retirar a fonte de energia, ou seja, desligou lá, parou de passar, né? O capacitor continua carregado. Né? E igual eu falei agora aqui, ele pode ser usado para alimentar o circuito. Né? Se caso precisar, se por exemplo, igual eu falei, se for desligado, aí para tudo, né? Mas aí o capacitor continua carregado. Mas se for uma falha, uma falta de tensão ali, o circuito eletrônico está ligado, mas faltou ali naquela trilha, a trilha que ele está, como ele absorveu 5 volts, ele pode fornecer os 5 volts da trilha, no lugar, né, da tensão que parou de passar ali. Tá bom? Isso aí é a importância do capacitor. Né? Essa é a importância dele. Aí, ó, vocês podem ver aí, nessa foto aí, ó, nós temos, esses são os capacitores, é um tipo de capacitor chamado eletrolítico, é o mais comum, tá? Em placas de computador. É o mais comum utilizado. Tá? Eles são capacitores. Tá? E lembrando que nós podemos ter capacitores, ó, em formato SMD. Olha o tanto de componente SMD aqui embaixo, ó, com a letra C na frente. Ó. Esse C80, C19, pode ser capacitores, esses pequenininhos aqui. Ó. Por que eu estou falando que pode ser? Porque às vezes esses códigos aí, ó, C80, C19, é referente a esses grandes aqui, né? Como não tem espaço lá para escrever, eles escreveram para frente aqui, ó, os códigos. Certo? E depois tem um tanto de R aqui, ó. Estão vendo? Um tanto de R aqui? São resistores, ó. Em SMD. Olha os códigos na frente, ó. Dá para até enxergar, eu consigo enxergar ali, acho que é 472 que está dentro. Né? Esses daqui eu não estou conseguindo enxergar, não. Tudo resistores, ó, em formato SMD. Certo? Conseguiram ver aí? E esses outros aqui na frente, aqui, eles não têm código, então pode ser que seja capacitor mesmo, tá, gente? Olha lá. Só armazena energia. Então, vocês podem ver nessa foto como que os componentes SMD são compactos, né? Bem pequenininhos junto à placa. Aí. E pro lado de cá, ó, lado esquerdo aqui, ó, a parte de cima da foto, tem alguns resistores axiais, ó. Resistores no padrão axial, em vez de ser do SMD. Legal? Tem uns componentes deitados aqui do lado aqui, ó. A gente vai aprender ainda, são os diodos. Tá? A gente vai aprender a função deles ainda. E é isso. Tá? Aí nessa parte aqui, que nós passamos a respeito de capacitor, está explicando o seguinte, que ao escolher um capacitor é necessário entender 3 coisas.
Três coisas, três pontos são importantes em relação a capacitor. Tá? Em primeiro lugar, tá? Por incrível que pareça, né? A gente pode achar que seja o mais importante do capacitor seja absorver a energia. É a função dele, né? Mas o mais importante do capacitor é a capacitância. Já vai aprender o que é isso. O mais importante dele é a capacitância. Depois ele tem a tensão máxima que ele pode armazenar, correto? E o tipo, né? O tipo, qual que é o padrão dele? Como eu falei com vocês, no nosso caso aí, a maioria dos capacitores vai ser do tipo eletrolítico, né? Que é esse formato aí que vocês estão vendo aí. Mas vamos entender um pouquinho melhor, né? Eu coloquei uma pequena tabela aqui só para questão de entendimento, tá? Mas a gente não vai aprofundar. E o que vem a ser essa tabela? Está relacionado à capacitância, aquilo que é mais importante do capacitor, certo? A capacitância é a habilidade que ele tem, né, de armazenar a carga elétrica, certo? Então, essa capacitância ela é importantíssima. Se a capacitância estiver ruim, o capacitor não consegue armazenar energia. Tá? Então, capacitância é uma coisa e a energia armazenada nela é outra. Só que estão relacionados. Por quê? Porque a capacitância é essa habilidade de armazenar. Se a capacitância estiver ruim, aquele determinado capacitor não consegue armazenar energia. Tá? Então, nós temos aí a unidade de capacitância, é uma grandeza elétrica, tá? É o Faraday. O Faraday é a unidade de medida da capacitância. Aí temos uma tabelinha aí, ó, começando pelo 1 Faraday, que com certeza é grande. Tá? Esses capacitores de placa de circuito eletrônico, de placa-mãe, vocês nunca vão encontrar um capacitor com essa capacidade de 1 Faraday. Sempre vai ser o quê? Milhares, né? Valores bem abaixo de 1 Faraday, como o milifaraday, o microfaraday, nanofaraday, tá? Então são valores bem abaixo do 1 Faraday, tá? Normalmente vai estar entre isso aqui, ó, os capacitores, essa unidade ou essa unidade aqui. Normalmente vai estar entre elas, certo? E aí nós conseguimos, temos um aparelho específico, o capacitômetro, tá? Existem alguns multímetros que fazem a medida da capacitância, tá? Não é o caso do que eu tenho aqui, que é mais simples. Mas existe um aparelho, depois eu tenho ele aqui também, quando a gente for trabalhar com a medição, nós vamos medir a capacitância dos capacitores, tá bom? E aí nós vamos descobrir se o capacitor está bom ou se ele está ruim, tá? Então, em primeiro lugar, a gente não vai medir se ele tem a tensão elétrica armazenada nele, né? A gente pode até medir se tem tensão armazenada nele ou não. Só que, em primeiro lugar, a primeira preocupação que nós temos que ter em relação ao capacitor é medir a capacitância como que está. Né? E através da tabela, né, nós conseguimos medir se ele está bom. Tá? Inclusive, eu estou sem aqui também, mas eu vou mostrar para vocês. Acho que eu tenho aqui sim, deixa eu só ver. Só um minutinho. Consegui, tem esse aqui. No próprio capacitor, a gente vai entender isso, certo? Aqui, ó, estão vendo 200V, né? No próprio capacitor vem especificado qual que é o valor de tensão máxima que ele armazena. Então, esse daqui é um capacitor grande. Não é de placa-mãe, tá, gente? É de uma fonte de alimentação ATX. Esse aqui é o valor máximo que ele armazena de tensão, 200 volts. Tá? E logo abaixo, ó,
Vocês estão vendo aí, ó, 330, aí lá, o símbolo na frente, ó. Esse daí é o microfaraday. Olhando na tabela, é o microfaraday. Então é 330 microfaraday. Basta eu pegar o 330 e multiplicar por esse 0,000, né? Vai dar o valor certinho. Só que não precisa fazer esse cálculo, né? Porque aí ele vai dar muito zero. Tá? O microfaraday é a terceira unidade de medida aí. E lá no capacitômetro, a gente consegue medir já direto pelo 330. Tá? Então, ele tem uma tolerância, certo? Esse 330 tem uma tolerância. E essa tolerância, para mais ou para menos, eu vou medir para saber se esse 330 tá batendo. Então, se eu pegar um capacitômetro para medir e não desce esse 330, dá 200 lá, por exemplo, significa que a capacitância dele está muito abaixo. Né? Se der 200 microfaraday, em vez de dar 330, que deveria dar, significa que ele está bem ruim. Ele está bem abaixo do esperado. Certo? Então, é dessa forma que a gente descobre se o capacitor está bom ou ruim, é através dessa capacitância. Se a capacitância dele, na hora que eu medir lá no capacitômetro, bater os 330, significa o quê? Significa que a habilidade dele de armazenar energia está ótima. Então eu posso confiar, porque ele está armazenando bem. Certo? Então essa é a capacitância, é o mais importante. É essa habilidade de armazenar a carga elétrica, a energia, a tensão. Certo? E aí, através do Faraday, né? Que é a unidade de capacitância, nós pegamos o capacitômetro e, através do valor que vem no capacitor, a gente vai medir para ver se vai bater. Tá? Se estiver muito abaixo, pode saber que a sua capacitância, ele já foi muito utilizado, né? Sua capacitância, sua habilidade de armazenar já está baixa. Aí não podemos utilizar ele no circuito eletrônico porque ele vai interferir nos outros. Lembrando que circuito eletrônico sempre é um circuito único, está tudo interligado. E aí ele vai interferir em outros componentes eletrônicos, né? Vai atrapalhar o funcionamento de outros. Tá? Aqui nós temos a tensão, né? Significa que cada capacitor aceita uma tensão máxima e vem escrita também, igual eu mostrei para vocês. Tem um outro aqui, ó. Olha esse outro aqui, ó. 35 volts. Capacidade máxima de armazenar a tensão. E a sua capacitância é de 1000 microfaraday. Tá? Então já vem escrito mesmo nos capacitores, para a gente poder conseguir medir a capacitância e medir qualquer tensão que está armazenada nele. Certo? E só que está falando aí nesse slide que nem sempre, né, ele armazena o valor máximo, podendo armazenar valores menores. Então, normalmente, ele vai armazenar o valor que ele tiver na trilha, né, lá no circuito. Se estiver passando 12 volts lá, ele vai armazenar os 12 volts. Mesmo que a capacidade máxima dele seja 35, ele vai estar armazenando os 12 volts. Né? Por isso que às vezes nem precisa eu colocar um capacitor de 200 volts num circuito que trabalha com no máximo 12 volts. Né? Isso aí é óbvio, né? E a gente vai se preocupar, né? Vai trabalhar dentro daquilo que se passa. Né? No caso desse grande aqui, é 200 volts, porque realmente, numa fonte ATX, né? Vai passar esse valor. Tá legal? Então é isso. Então nós temos o capacitor de mais importante a sua capacitância. Nós vamos aprender a medir através da sua unidade, né, de medida que está estampada nele aqui. A gente vai medir lá no capacitômetro para saber se está batendo na sua capacitância real. Né? A unidade de medida da capacitância é o Faraday. Tá? E a tensão dele também, que ele é capaz de armazenar, também vem estampada nele também. Sua capacitância, a sua tensão máxima. Mas, igual falou aí, nem sempre ele armazena o valor de tensão máxima que está estampado nele. Normalmente ele vai armazenar
o valor de tensão que está passando lá pelo setor da trilha, pelo local que ele está interligado lá no circuito, né? Ele armazena aquilo que está passando por ele lá. Bom? Aqui fala sobre os tipos de capacitores, né, gente? Então, são vários tipos, igual estamos vendo na foto aí. Tá? São capacitores de cerâmica, poliéster, tântalo, mica, vidro, teflon, vários tipos de materiais. Cilíndrico, quadrado, até mesmo o SMD, que nós já aprendemos aí. Né? Diversos tipos aí. Tá? Tamanho físico do capacitor, né? Então, depende da sua construção e quais materiais utilizados, né? Tendo em vista que quanto maior a sua capacitância, maior vai ser a tensão que ele armazena. Isso que nós vimos aqui, ó. Olha lá o tamanho. Esse é de 35 volts, que ele armazena no máximo, o outro é 200. Então, relaciona um pouco o tamanho, né, com a capacidade de tensão que ele pode armazenar. Né? Quanto maior, ele tem um volume maior, né? Beleza? E o capacitor que mais nós vamos utilizar vai ser nas nossas placas, né? Placas-mãe, utiliza mais o capacitor eletrolítico, que é muito comum, né? É muito comum nessas placas de circuito eletrônico para a placa-mãe. Tá? Ele possui o eletrólito, que é um líquido, né, químico, que faz essa função aí de armazenar energia. Tipo a pilha, né? A bateria também tem. E os capacitores possuem polaridade, tá, gente? Isso aqui é um ponto importantíssimo. Eles possuem polaridade, tá? Se você inverter, eles podem vazar ou explodir, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Só que explodir é um estalinho, né? Ele só estufa e dá um estalo, pronto, já era o capacitor. Não vai explodir a casa de vocês, vai explodir, né? Não é uma explosão atômica não, tá, gente? É só um componente mesmo que estoura. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Tem dois terminais e vem mostrando qual que é o negativo, ó lá. O terminal negativo tem a marca de menos. Então, todo capacitor vem mostrando qual que é o terminal dele que é negativo. Olha isso aqui, ó. Olha lá. Mostrando qual que é negativo. O outro é o positivo. Então, para a gente inverter, é só se não se atentarmos a isso, né? Faltar atenção aí de atentar a essa marcação aí, mostrando qual que é a polaridade negativa. Beleza? Então, ele tem essa polaridade e não pode ser invertido. Correto? E nós terminamos aqui essa parte de capacitores. E outra coisa, deixa eu mostrar aqui, só para finalizar, acho que é essa foto aqui mesmo. Vocês podem ver que esses capacitores aqui, ó, é um sinal que a gente pode ver que o capacitor está ruim, ele não está bom. Vocês podem ver que esses daqui estão meio que estufando lá na ponta. Esse aqui está até vazando um pouco já. Então, certamente, ele tem que ser substituído. Aí, ó, aqui está estufando, porque interfere no funcionamento da placa-mãe, tá, gente? A placa-mãe começa a ter problemas de travamento, né? Porque depende da função do capacitor. Ele fornece energia em determinados momentos. Tá? E dependendo da posição que o capacitor estiver e para qual componente ele fornece energia, se ele estiver assim, estourado, estufado, né, a placa-mãe já nem liga mais. Né? Então dá a impressão de que a placa-mãe estragou, né, que ela não funciona mais. Às vezes é apenas um capacitor que a gente vai substituir e a placa-mãe volta a funcionar. Tá? E é isso aí que nós conseguimos ver como característica. Quando ele estufa assim, ou chega a estourar, né, é até bom, que aí visualmente a gente já sabe que está com problema, certo? Mas se ele não demonstra, né, fisicamente dessa forma aí, que está interno ainda o problema, aí realmente a gente tem que medir com o capacitômetro para saber, né, se a sua capacitância está boa ou está ruim, né? Tá?
E muitas das vezes a gente tem uma pequena complicação. Eu posso, por exemplo, medir 4 capacitores próximos e os 4 estarem apresentando o problema da capacitância. Tá? Só que às vezes não. Às vezes não é os 4 que estão com o problema da capacitância. Aí eu sou obrigado a tirar da placa, igual eu falei, né? É um circuito eletrônico, então todos estão interligados. Todos assumem a mesma, a mesma função ali, né? Acaba atrapalhando isso na hora de a gente descobrir. Aí eu tenho que tirar o capacitor da placa e medir ele fora da placa, a sua capacitância, para ter certeza, né? Se ele está bom ou ruim. Né? Aí acaba que eu tenho que tirar um de cada vez para fazer esse teste, né? E medir a capacitância, como que está. Né? Então, assim, é uma atividade um pouco trabalhosa, realmente, certo? Mas que vai evitar de o cliente ter que trocar a placa-mãe, tá? E aí, e vocês, como técnicos, vocês vão ter um tempo a mais para fazer esse trabalho, mas vai evitar com que o cliente gaste um valor alto para comprar uma placa nova, né? E uma placa nova vocês vão ganhar somente na substituição da placa. Vocês vão usar menos tempo, né? Mas, na verdade, o valor que vocês vão ganhar vai ser pouco, porque o cliente vai gastar mais na placa nova, né? Agora, no caso desse aí, ele não vai gastar com a placa nova, né? Porém, vai ser um gasto um pouco mais alto, elevado ao suporte de vocês, né? Vocês vão ter um tempo maior e vão ter um ganho maior um pouco, né? Devido ao suporte que vocês vão dar, né? E se conseguir resolver o problema da placa-mãe, solucionando a troca dos capacitores, aí vai estar resolvido, né? E aí vai ser um ganho um pouco maior, um pouco melhor, né? Em relação à troca da placa-mãe. Então é isso. São conhecimentos, né, básicos da eletrônica que fazem com que vocês possam, né, tendo esse conhecimento, vocês possam até mesmo ganhar um pouco mais, né? Ter um ganho melhor um pouco, tá? Então é isso. Vamos encerrar por aqui hoje. Então na próxima aula a gente tem um formulário que eu vou mandar, né, relacionado a esse assunto. E também vamos fazer a medição, né, através do multímetro. Nós vamos medir os resistores, aprender, né, a medir os resistores, tá? Junto com a tabela de cores para conferir se está com a medida legal. O varistor, eu vou mostrar para vocês como testar um varistor, porém não tem muito segredo, né? E o capacitor, né? Nós vamos utilizar o multímetro também para fazer as medições de capacitância e de tensão do capacitor. Beleza? Gente, alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa aí em relação a esses componentes? No caso, tranquilo. Tranquilão? Beleza. Então, nós vamos encerrar por aqui hoje. Para não entrar num assunto novo, que o tempo não vai dar. Mas aí na próxima aula a gente faz isso então. A gente responde o formulário e faz essas medições e já entra com novos componentes eletrônicos. Beleza? Ô, professor, o formulário da aula passada, você já corrigiu ele? Corrigi no início da aula agora. Tá de hoje. Ah, sim, é porque eu cheguei mais tarde. Tá certo. Aí, vou mandar o vídeo no grupo, aí você assiste o início dele, tá a correção do formulário. Não, tranquilo. Beleza? Beleza. Então falou, gente. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Alô, até a próxima. Adeus.